Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez de volta com a Palavra de Deus. Este é o nosso canal, o canal Davi Maurélio. Se inscreva em nosso canal, deixa seu comentário, deixa um joinha, bate no sininho aí, aperta o sininho. Vamos juntos interagir nessa palavra, nesse canal, que vocês possam estar também me ajudando e me ensinando da palavra de Deus. Deixa seu comentário, que nesta manhã desse dia eu quero continuar falando do apóstolo Paulo, esse apóstolo a qual Deus amou, qual ele se dedicou grandemente à obra de Deus, à igreja, o grande amor de Paulo pela igreja. Então, que nesse dia nós vamos estar falando sobre o amor de Paulo pela igreja, o amor como de um pai para com o filho. Foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Então, no livro de 1 a Tessalonicenses, do versículo 1, 2 e 3, então vai dizer assim: esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Olha, o que Paulo estava dizendo, ele estava comparando o povo ali de Corinto como filho dele, com filhos dele, porque ele gerou os filhos, porque ele foi lá e pregou a palavra. Você pode ler ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 15, que Paulo, ele faz uma declaração que ele revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então ele demonstrava muito amor. Nós temos que ser assim, como Paulo, demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. E Paulo ainda continua dizendo, olha, aqui está dizendo, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo com que eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Olha isso, que coisa linda, como Paulo, ele estava observando ali os tessalonicenses ali, que eles começaram a colocar em prática tudo que eles aprenderam, eles colocavam em prática, e era objeto de amor do apóstolo Paulo, que Paulo via o fruto do seu ministério. Então era uma satisfação para ele ver aquilo que ele estava pregando, que ele estava ensinando, eles estavam aprendendo, então começou a dar fruto. E isso que é bom, isso é importante para mim, para você, quando nós vamos falar do amor de Deus, para as pessoas, pregar, evangelizar, aí você vê que a pessoa está dando crédito à palavra, que coisa maravilhosa, isso dá uma satisfação. E era que Paulo estava sentindo, que Paulo, ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja, essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos. Pela fé, abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. Olha que maravilha, olha que interessante, que Paulo estava pregando a palavra, ensinando eles, e eles tinham outras crenças, eles eram idólatras, eles tinham ídolos, mas através da palavra, a palavra foi entrando no coração deles, eles foram se convertendo, eles foram abandonando toda aquela prática que eles tinham de adorar ídolos, toda a crença deles, e eles se voltaram
para a palavra. Então, essa disposição dos Tessalonicenses tocou o coração de Paulo. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Olha o amor que Paulo, ele conseguia transmitir. Eu creio que assim, que aquela paz, aquela sabedoria de Paulo, né, aquela paciência em ensinar o evangelho, isso fazia com que as pessoas, né, se interessassem pela palavra de Deus e se convertessem, tinham umas vidas transformadas. Nós temos que ser assim hoje. Nós temos que ter essa dedicação em ensinar, né, a palavra de Deus. Quando formos evangelizar, esse amor, essa sabedoria, as pessoas olharem em nós e ver realmente que somos pessoas de Deus. Aí elas vão se convertendo aos poucos. E isso toca nosso coração e com certeza o coração de Deus, né? Deus move, isso move o coração de Deus. Nós temos que ser gratos a Deus por Deus ter dado sabedoria para nós podermos passar para as pessoas e demonstrar esse amor. Também não só com palavras, mas com atitudes também, que o nosso testemunho conta muito. Olha o testemunho que Paulo dava diante do povo, um povo idólatra, né? Um povo que era perverso, que não conhecia Deus. Mas quando Paulo chegava e pregava, eles se convertiam. Muitos se convertiam. Num tempo que muitos vivem de criticar a igreja local. É hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele. A nossa igreja local é o lugar aonde nós temos que compartilhar, né, a comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos, realizarmos a sua obra, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Então Paulo, ele diz aqui que o amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração. Então nós temos que seguir o exemplo de Paulo e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja, o local em que congregamos. Então nós temos que valorizar a nossa igreja local, nós temos que amar a nossa igreja, nós temos que nos dedicar à nossa igreja, aos nossos irmãos, né? Que o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus Cristo no Calvário, no seu doloroso sacrifício. Então Jesus Cristo, ele se entregou ali, ele foi crucificado por amor de todos nós, e através da morte de Jesus, foi ali através dos seus discípulos começar a pregar a palavra de Deus, e as pessoas foram se chegando, porque eles viam que amor tão grande que Jesus demonstrou, quando ele se entregou à morte. Então nós temos que amar a nossa igreja local. Irmãos, que nós possamos, né, a partir de hoje, você que está assistindo esse vídeo, você possa colocar no seu coração, ama a sua igreja local, não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, dos irmãos que congregam com você, procura sempre estar junto, compartilhar, ajudar, estender a mão, viver em comunhão, porque nós temos que ter comunhão uns com os outros. Paulo nos ensina que Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo mostra a expressão suprema desse amor na crucificação do Calvário. Seu doloroso sacrifício, ele confirma, né, que nós possamos então demonstrar esse grande amor. Amor de Deus. Amor a qual o apóstolo Paulo, ele demonstrou a cada igreja que ele fundou. Então ali ele vai mostrar, né, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode achar lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja a reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho.
para nós, para morrer por nós. Então é preciso crer para responder esse amor. Se você não crê que Jesus Cristo morreu na cruz, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, você não vai poder demonstrar o amor. Mas quando você crê verdadeiramente, aí então você vai começar a demonstrar esse amor, o amor de Jesus Cristo para conosco. E Paulo, ele conseguiu demonstrar esse amor. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador e concedida pela graça por meio da fé. Assim, a fé e amor têm uma correlação inigualável. Então, que nós possamos demonstrar esse amor, demonstrar esta fé, a qual Deus demonstrou quando Ele entregou seu Filho por amor de nós. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumente uns para com os outros. Então, que nesta manhã você possa refletir nesta palavra. Olha o amor de Paulo. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo imitou a Cristo, amando a todos, sem acepção. Ele não recuou, ele não reclamou, ele não murmurou, simplesmente ele amou a cada um a qual ele ganhou, a qual ele pregou o Evangelho e trouxe para a presença de Deus. Então, que nós possamos praticar esse amor tão lindo e maravilhoso, que nós possamos demonstrar esse amor, que esse amor venha aumentar cada dia mais, em relação à necessidade entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus Cristo é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Então, na igreja em que nós congregamos, fique atento a esta palavra final. O amor tem que ser demonstrado na igreja que você congrega. É na igreja local. Nós vivemos junto, congregamos junto, temos a mesma comunhão. Então, vamos demonstrar esse amor um para com os outros. Não faça divisão, não faça diferença, não faça acepção. Simplesmente ame, ajuda, ensina, estende a mão. É o que vai agradar a Deus. Então, que nesta manhã você possa ficar com esta palavra no seu coração e que Deus te abençoe e que a partir de agora você possa colocar em prática esse amor, esta comunhão e esta fé. Que o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo em virtudes complementares. Então, Paulo, todas as cartas que ele escreveu para as igrejas, ele demonstrou esse amor. Então, vamos demonstrar esse amor? Deus abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.